tarde a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Gianine, sou trabalhadora do Prozebem e atuo mais na área da evangelização infantil. Grata a você por abrir as portas da sua casa e estar aqui comigo, compartilhando esse momento de estudo, esse momento de aprendizado. Bom, meus irmãos, por falar em aprendizado, vamos lá. O evangelho de hoje é do capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocá-la sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entram vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. São Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. E seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: E por que falais por parábolas? E, lhe respondendo, disse: Porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem e nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando disse: Vós escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis. Olharei com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornam-se surdos. E eles fecham seus olhos de medo, que os seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que o seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não vos cure. São Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 15. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar luz sobre o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta, sem cessar, o sentido de suas palavras sobre o véu de alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo que os seus apóstolos, eu lhe falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil neste momento. Mas a vós eu vos digo, porque vós é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso, inconsideravelmente, revelar todas as coisas. Todos os ensinamentos devem ser proporcionalmente à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esquecê-las. Ocorre o mesmo com os homens em geral. Como os indivíduos, as gerações têm suas infâncias, sua juventude, suas idades já maduras. Cada coisa deve vir a seu tempo. E o grão semeador, fora da época, não frutifica. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto, porque, chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. A obscuridade lhe pesa. Tendo Deus lhe dado a inteligência para compreender e para se guiar
nas coisas da terra e do céu. Querem raciocinar sua fé, e é então que não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, porque sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Meus irmãos, que capítulo belíssimo, né, do nosso Evangelho, em que a nossa passagem aqui, as nossas passagens aqui no planeta Terra, são comparadas à vida, à consequência, né, à sequência da vida de uma pessoa. A gente sabe que o nosso planeta é uma escola. Toda vez que aqui adentramos, nos são propostas oportunidades de evolução. A gente sabe que no início, né, quando nós somos criados simples e ignorantes. À medida que vamos galgando a nossa busca, vamos praticando a nossa reforma íntima, vamos buscando e chegando num determinado ponto de evolução, nós passamos da fase de criança para a fase de adolescente, doravante para a fase de adulto. E a gente sabe também que cada fase da vida a gente vai passando a ter aptidão para as escolhas, a gente vai passando a ter mais discernimento e a gente vai passando a ter consciência das coisas que nos são ensinadas. A gente não tem como ensinar geometria a um pequeno que esteja na fase de estudo do jardim de infância, né? As matérias que são trazidas numa graduação, numa pós-graduação, num doutorado, elas não são, né, obviamente, transmitidas àqueles pequeninos que ainda vão trilhar todo aquele caminho da vida. E assim, dessa forma alegórica, que o Evangelho nos mostra que a cada momento da nossa vida, nós fazemos as descobertas. E eu gostaria de ponderar aqui, de trazer um ponto muito interessante, é que a nossa casa, Prozebem, ela nos oferta inúmeros cursos, inúmeras obras são lidas, são estudadas, e os ensinamentos delas podem ser sedimentados, vão contribuir para a nossa evolução. Quem tiver interesse, só fazendo um parêntese, pode entrar em contato com a direção da casa através do Instagram, mandar uma mensagem que vai ter esse privilégio de estudar as obras, todas as obras que são ofertadas pela nossa casa. Hoje nós temos o estudo de Paulo Esteves, temos o estudo do poder, do problema do ser, temos também o estudo do Evangelho, que é feito aqui diariamente, temos o problema do ser, do destino e da dor, de Leon Denis, né? Nós temos estudo sobre o Livro dos Espíritos, inúmeras oportunidades nos são dadas. E nós precisamos agarrar com unhas e dentes todas essas oportunidades, adquirir conhecimento, porque só assim a gente vai ter condições de entender o que se passa na vida da gente, de onde a gente veio, para onde a gente vai, porque determinadas coisas acontecem em nossa vida. E eu vou fazer uma ponte dessa parte do Evangelho com o Livro dos Espíritos, aqui na questão 17. Os elementos gerais do universo, conhecimento dos princípios das coisas. E é perguntado por Kardec a espiritualidade amiga: é permitido ao homem conhecer o princípio das coisas? E eles respondem: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Certamente porque nós não temos a evolução, né? Não alcançamos essa evolução suficiente para entendermos determinados assuntos, determinadas questões. E, em sequência, é questionado: o homem penetrará um dia no mistério das coisas que aí são ocultas? E a espiritualidade prontamente responde:
O véu se levanta para ele à medida que se depura, mas, para compreender alguma coisa, precisa das faculdades, dos dons, e que ainda não possui. Vamos agora, meus irmãos, vamos fazer uma ponte com a Gênese. A Gênese, logo no seu capítulo inicial, ela nos traz que, aqui no capítulo 1, sobre o caráter da revelação espírita, nós definimos primeiro o sentido da palavra revelação como revelar, que vem do latim revelare. Significa sair sob o véu e, figuradamente, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar, mas genérica, diz-se que, de todas as coisas ignoradas que é divulgada, de qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos. E mais na frente, eu grifei e vou trazer aqui, para a gente dar uma lida, ele fala que os homens progridem incontestavelmente por si mesmo e pelos esforços da sua inteligência, mas, entregues às próprias forças, só muito lentamente eles progridem, e se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante o é pelo professor. Então, quando a gente recebe esse auxílio, que é oferecido pela nossa casa, nós temos essa oportunidade de angariarmos conhecimento de modo mais amplo, mais robusto. E todos os povos tiveram homens de gênio que seguiram em diversas épocas para impulsioná-los e tirá-los da inércia. E eu gostaria de ler só mais um ponto aqui, que vai mais à frente, que eu separei aqui para a gente, em que ele fala que a nossa verdadeira pátria não é nesse mundo, isso nós já sabemos, né? Mas no reino celestial. E a revelação dos verdadeiros atributos da divindade, justamente como da imortalidade da alma, da vida futura, modifica profundamente as relações mútuas dos homens, impondo-lhe novas obrigações, fazendo encarar a vida presente sobre outro aspecto, e por isso mesmo, a forma de reagir contra os nossos costumes anteriores. E o Cristo, ele acrescenta que muitas das coisas que vos digo ainda não as podeis compreender, e muitas outras eu teria a dizer que não compreendereis, e é por isso que eu vos falo por parábola. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará todas. João, capítulo 14, 16 e Mateus 17. Se, pois, o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra até que os homens estivessem em condições de compreendê-la. Como ele próprio o confessou, seu ensino era incompleto, visto anunciar a vinda daquele que deveria completá-lo. Previa, pois, que as suas palavras seriam desprezadas ou mal interpretadas, e que os homens já desviariam do seu ensino. Em suma, que desfariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. E o Espiritismo, partindo da própria palavra do Cristo, como ele partiu, como as de Moisés, é consequência direta da nossa doutrina, né, que traz esses ensinamentos. O Espiritismo nos proporciona esses ensinamentos. A Kardec foi dada essa oportunidade maravilhosa e a nós também a oportunidade de sermos brindados com tantos ensinamentos. Então, meus irmãos, era isso que eu gostaria de trazer e dizer que muito obrigada a todos pela oportunidade, que assim seja.